Olha só, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Atos 3, que conta um pouco sobre a história de quando Pedro e João, que estavam indo orar, e aí eles depararam com um aleijado no meio do caminho que estavam pedindo ele esmolas. O aleijado já aceitando aquela situação, né, que ele estava, às vezes até meio sem esperança que poderia ser curado, que poderia acontecer algo melhor com ele do que apenas simplesmente receber esmolas, mas aí ele se encontra com Pedro e João. E olha só o que aconteceu. Atos 3, versão que eu vou ler é a NVI. Atos 3, capítulo 1, a partir do capítulo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas, ou seja, aquilo que ele já estava acostumado a fazer. Quantas vezes a gente já está acostumado com a situação ruim na nossa vida, que a gente acha que não vai mudar, e aquilo ali para a gente vira rotina. E ele estava lá nessa mesma rotina. Só que aí, quando ele viu Pedro e João no pátio, né, ele pediu que esmolas. Só que olha só, a partir do versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. E aí, né, Pedro falou: olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa, mas aquilo que ele esperava era aquilo que ele já estava acostumado a receber, que era esmolas. Quantas vezes a gente é acostumado a receber esmolas e desacredita até naquilo que Deus pode fazer na nossa vida? E aí, o homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-se a levantar. Imediatamente, aos pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois encontrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. Olha só, a pessoa acostumada à miséria, vamos dizer assim, somente receber aquilo que ele achava que para ele já estava bom, esmolas pelo fato da situação dele. Só que ele encontra duas pessoas, Pedro e João, que estava indo orar, provavelmente já estava vindo no Espírito Santo fervoroso dentro deles, e aí se depara com os dois. E aqui eu gosto do ponto-chave, que no momento antes da cura e depois da cura, que eu vou ler para vocês, Pedro ele fala no nome de Jesus. Porque Pedro e João sabia que eles mesmos não podiam fazer nada por aquele aleijado, mas no nome de Jesus eles poderiam curá-lo. E aí o aleijado ficou tão feliz que ele deu um salto e ficou de pé. Então olha só, duas pessoas cheias de Deus que levou esperança para uma pessoa. Quantas vezes a gente se depara com pessoas em situações de rua e na cabeça nossa a gente fica só pensando que eles precisam somente de alimento, de abrigo, que com certeza eles precisam sim. Mas já parou para orar com algum que te pede ajuda? Já parou para falar um pouco sobre Jesus para as pessoas que te pedem ajuda? Mesmo você não tendo ouro nem prata, igual era aquilo que o aleijado queria? Era aquilo que ele queria. Mas às vezes a pessoa ela precisa de uma oração, de uma palavra de conforto, de consolação. Às vezes ela precisa ouvir de Jesus, às vezes ela precisa de um abraço. E quantas vezes a gente passa despercebido por essas pessoas? E olha só, após ele dar esse salto e ficar de pé, olha só, deu um salto, se pôs de pé,
Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Então, olha só, além dele ser curado, ele louvou a Deus, e aquela gratidão que ele teve de ser curado e louvando a Deus, outras pessoas perceberam e ficaram perplexos e admirados com aquilo que havia acontecido com ele. Então presta bem atenção, quantas vidas podem ser impactadas com a cura que Deus faz na sua vida? Quantas vidas podem mudar, podem ser transformadas ao ver aquilo que Deus fez na sua vida? Então, permita a ser curado por Jesus, seja canal de cura na vida de outras pessoas, permita ser curado por Jesus, para que tudo isso que aconteceu na sua vida seja um testemunho próprio, um testemunho que Deus vai usar para outras pessoas ver a presença deles na sua vida e glorificar e exaltar o nome dele através daquilo que ele fez na sua vida. Então hoje o que eu peço é que nós possamos ser igual Pedro e João, que mesmo aparentemente a gente não tendo aquilo que a pessoa quer, mas a gente tem aquilo que a gente pode dar, que é a esperança que é encontrada somente em Jesus. Então essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Depois procure ler, pare para refletir um pouco, Atos 3, e aí você lê até o versículo de número 10. Beleza, pessoal? Um grande abraço.